De qual idioma deriva o alfabeto espanhol? Quantas letras existem no alfabeto espanhol? Qual é a única letra que não existe no alfabeto português, mas que existe no alfabeto espanhol? E qual é a letra que não existe no alfabeto espanhol, mas que existe no alfabeto português? Beleza, sobre o alfabeto espanhol, a gente precisa entender que todas as letras são do gênero feminino, ok? Sempre quando você for falar alguma letra em espanhol, for dizer alguma letra em espanhol, você vai ter que falar la A, la B, la C, la D, que é o que corresponde ao artigo feminino da língua espanhola, la. O alfabeto espanhol é muito parecido com o alfabeto em português. No alfabeto português, por exemplo, tem 26 letras. Em espanhol, são 27. Existe apenas uma letra que não tem no alfabeto português, que é a letra N, que corresponde ao nosso NH. Sempre que você vir essa letra em alguma palavra, você vai ter que pronunciá-la dessa forma. Niño, año, te extraño. Então sempre vai ter esse som de NH quando ela aparecer, tá bom? Mas eu quero falar para vocês aqui sobre algumas letrinhas em específico. Por exemplo, o A vai continuar sendo A. Árbol, año, ayer, sempre o som de A. O B também sempre o som de B. Balón, bienvenido e por aí vai. Mas tem algumas letrinhas do alfabeto espanhol que a gente vai ter que saber a pronúncia, porque senão a gente pode se confundir. Por exemplo, a letra D em espanhol se pronuncia como no português. Este móvil es de él, tá? Então, D é de, normal. Ou, por exemplo, detrás, ordenador, que é computador em espanhol, a gente fala orde. Então não tem muito segredo. Mas só que antes de ir, aí a gente vai ter que pegar emprestado o sotaque lá dos nordestinos. Dia, diente e por aí vai. Então sempre antes de ir, nós vamos ter que pronunciar dessa forma, di, e não di, como nós estamos acostumados aqui em português. A letra G também tem a sua particularidade antes do E e do I. Antes de A, O e U, mesma coisa, Ga, Go, Gu. Mas antes de E e de I, nós vamos ter que forçar um pouquinho a pronúncia. Vamos supor, gente, tá? Gente. É como se a gente fosse coçar um pouquinho a garganta e pronunciar, mas existem muitas pessoas que pronunciam simplesmente como a letra H do inglês, então como a letra R do português mesmo. Por exemplo, gente, tá? Como a letra R, né? Os espanhóis já costumam forçar um pouquinho, coçar um pouco a garganta. Eles falam gente. En esta sala hay mucha gente. A letra H em espanhol não tem som, tá? Não existe som para a letra H em espanhol. Um dia um aluno me perguntou, professor, mas eu já escutei alguém falar Heineken, que é o nome daquela cerveja famosa, né? Mas só que Heineken deriva do inglês, então não é uma palavra própria do espanhol. A palavra olá, por exemplo, que é quando você vai cumprimentar alguém, né? Olá, olá. Não é rola, e sim olá. Beleza? Cuidado com isso daí. Letra J. A letra J vai ter o som do G e do E, ou do G e do I, em todas as vogais. Ra, re, ri, ro, ru. Tá bom? Jugadores. Jugadores de balão mano. Jugador de futebol. Ou então, juego. A letra L não tem nenhum segredo. Lindo, lugar, lograr, Larissa e assim sucessivamente. Mas, no final de palavras, por exemplo, você vai elevar a ponta da língua até o céu da boca e vai deixar ela lá. Vai ficar mais ou menos assim. Aquel lugar es muy bonito. Ou então, él es mi hermano. Letra R. A letra R, no início de palavras, vai ter o som forte. Rata, rato, rumbo e por aí vai. Sempre no início das palavras. No meio, vai ser a mesma coisa. Para, pero. No meio das palavras tem a pronúncia normal. E já quando estão os dois R juntos, sempre vai ter a pronúncia forte. Perro, perro. Párrafo, párrafo. A letra S
ela está aqui por um motivo, porque, por exemplo, você sempre vai pronunciar a letra S com um som de 2 S's, mas em espanhol não existem palavras com 2 S's, beleza? Por exemplo, casa, casa, ok? Eu pronuncio com um som de 2 S's, mas é um S apenas. Em espanhol eles não costumam usar muito essa fonética de Z, tá bom? A letra T também vai ter aquela mesma regrinha da letra D. Antes de ir, nós vamos falar ti. Por exemplo, tia ou tienes, beleza? A letra V, que é a letra V, ela sempre vai ter o som de B. A gente pode pronunciar assim. É um meio termo, por exemplo, vale, vale. Fica entre o B e o V, mas só que é mais pro B, entenderam? Então, para não ter confusão, pronunciem como se fosse a letra B mesmo, que deve ser pronunciado com a letra V, tá bom? E entre, varón, averiguar. A letra Y, antes de vogais, vai ter o som de ya, ye, yi, yo, yu. Como se fosse uma letra D com H, mas é um pouco mais sutil. Jo, jo. Eu não falo jo, falo jo. Não sei, é meio complicado de explicar isso aqui. Eu sou David. Vale? No final das palavras vai ter o som de I normal. É considerado uma semivogal, porque pode ser tanto consoante como vogal. Então, soy, estou. No final das palavras, sempre a letra I. A letra X se chama X. Então ela sempre vai ter essa pronúncia X. Por exemplo, examen, hexagonal, exagerado, extraño. E a letra Z, para finalizar, vai ter o som de C com cedilha. Beleza? Por exemplo, azufre, azufre, azafata, azafata. E respondendo às perguntas, quantas letras existem no alfabeto espanhol? 27 letras. A única letra que não existe no alfabeto português, mas que existe no alfabeto espanhol, é a letra Ñ. A única letra que existe no alfabeto português, mas que não existe no alfabeto espanhol, é a letra C com cedilha. E o alfabeto espanhol deriva do latim. Forte abraço!